Pessoal, boa tarde. Esse aqui é um tutorialzinho de algumas funções bem importantes do Excel, mas ao mesmo tempo bem simples, que se você aprender e conseguir utilizar no seu dia a dia, você vai agilizar muito o serviço, seja no seu trabalho de administração, seja na sua graduação, nos trabalhos da faculdade, ou no TCC, ou no seu mestrado, etc. São algumas funções interessantes que vão diminuir o seu estresse e agilizar o seu trabalho, tá? Ali na barrinha de tempo do YouTube vão ter as categorias de cada coisinha que eu vou passar. Eu vou começar bem do mais simples até as coisas um pouquinho mais complexas que podem te ajudar um pouquinho mais, tá? Eu entendo que tem muita gente que não tem muita noção do Excel hoje em dia, porque a geração nova, querendo ou não, às vezes não aprendeu tanto como as gerações mais antigas por conta dos celulares, etc. Então eu vou começar bem do mais simples, tá? Iniciando, a gente tem aqui uma planilha de exemplo que eu criei, tá? Nessa planilha de exemplo, a gente vai começar pelo mais básico. A gente tem as colunas, que são a parte de cima, que são definidas por letras, e a gente tem as linhas, que são a parte aqui da esquerda, que são definidas por números, tá? Então, no caso, a gente consegue pegar as coordenadas de cada célula da planilha. Isso aqui é uma planilha, isso tudo é uma planilha. Essa aqui é outra planilha, por exemplo. E isso aqui, cada quadradinho é uma célula, tá? Essas são as nomenclaturas. Para a gente conseguir pegar uma coordenada de alguma célula, que é importante mais para frente, a gente precisa pegar o valor da coluna e o valor da linha. Então, no caso, essa célula que eu selecionei aqui é a célula E6, certo? Então, o nome dessa célula é E6. O nome dessa célula é B2, correto? Igual aquele joguinho de afundar um navio que passava no Bom Dia e Companhia, certo? A gente tem aqui a célula F6, a gente tem a célula F9 e assim por diante. Tudo bem? Esse é o conceito mais básico de nomenclatura de planilha, de célula, de coluna e de linha. É o básico que é necessário para você fazer o resto dentro do Excel. Tudo bem? Pessoal, uma coisa que eu iniciei uma outra planilha aqui para falar que eu esqueci lá no comecinho, que é uma parte bem básica também, é a parte de selecionar colunas e linhas, tá? Quando você tem certo intervalo de dados que você quer selecionar, você pode selecionar manualmente assim, óbvio, não tem problema nenhum, mas você pode também selecionar por base em colunas ou em linhas, tá? Se você colocar o mouse em cima do B, aparece uma setinha apontada para baixo. E se você clicar, ele seleciona toda a coluna do B, até lá embaixo, o máximo que dá. E se você selecionar o B e arrastar, você vai selecionando todas aquelas colunas, tá? E a mesma coisa com as linhas. E se você tem, por exemplo, algo escrito na coluna B, algo escrito na coluna E, algo escrito na coluna H, e você quer que essas colunas fiquem preenchidas certinhos, porque você pode ver aqui que, por exemplo, o que está escrito na coluna B está vazando para as outras. Você vai colocar o mouse no cantinho da coluna B e arrastar. Aí você vai aumentar o tamanho da coluna B para servir todo o texto dentro dela. Ou você pode fazer o seguinte, você seleciona a coluna E, por exemplo, e clica 2 vezes aqui no cantinho. Ele vai para o tamanho automático, tá? Opa, desculpa. Se você selecionar todas as colunas aqui, segurar Ctrl e arrastar o tamanho de uma, você vai mudar o tamanho de todas automaticamente, todas que você selecionou, né? Para o tamanho que você vai colocar aquela, certo? E se você, por exemplo, clicar 2 vezes segurando Ctrl aqui, você vai colocar todas elas com o tamanho automático dele. Positivo? Só isso, é bem simples. Esse próximo conceito também é um pouco simples, mas muita gente não conhece, que é o conceito de você congelar a sua planilha. No caso, eu quero manter essa linha 1 sempre visível, porque eu vou descer aqui para ver o Marcos Renato e a minha coluna lá de cima sumiu. E aí, por exemplo, eu não sei que mês essa célula se refere. Por exemplo, o mês de abril, eu não consigo agora descobrir qual que é o mês de novembro facilmente, porque eu perdi essa primeira linha. Então, para isso, a gente congela essas linhas e colunas iniciais. Para fazer isso, a gente seleciona a primeira célula em branco, abaixo da coluna que a gente quer congelar, e do lado abaixo da linha que a gente quer congelar, e do lado da coluna que a gente quer congelar. A gente vai aqui em Exibir, e a gente vai em Congelar Painéis, e a gente congela os painéis. Tem a opção de congelar apenas a linha superior e a primeira coluna, mas é mais prático você selecionar a célula abaixo da linha e do lado da coluna e congelar ao mesmo tempo tudo, correto? Vocês percebem que fica uma linhazinha um pouquinho mais escura aqui, que é onde está congelado. E aí, se você baixa a sua tela e dá o scroll,
A primeira linha está sempre visível, está sempre ali fácil de você ver o mês que é, por exemplo, e a primeira coluna também vai estar sempre visível. Então é uma coisa que deixa o seu trabalho muito mais prático. Tudo bem? A próxima parte, a gente tem que entender um pouquinho sobre as opções de copiar e colar dentro do Excel. Vamos imaginar que a gente tem ali, que a gente é gerente de uma loja, né? E o nosso chefe pediu para a gente completar essa planilha aqui com algumas vendas dos nossos funcionários em outros meses, que ele passou para a gente nessa outra planilha aqui. Tudo bem? E vocês percebem que as colunas da nossa planilha principal são os meses e as linhas são os nomes dos nossos funcionários. E aqui dentro são as quantidades de venda que esses nossos funcionários fizeram por mês. Tudo bem? Mas o nosso chefe, legal como ele é, mandou para a gente as linhas como os meses e as colunas como os funcionários. E aí você fala, puta merda, eu vou ter que copiar isso aqui e colar um a um, porque senão vai ficar tudo errado. Certo? Certo, o seu chefe te complicou. Mas tem maneira de você economizar tempo e fazer isso sem se estressar e sem cansar a sua mão copiando e colando uma célula por uma. Correto? São as opções de colar especial. No caso, a gente vai iniciar com o mês de fevereiro. A gente vai selecionar todas as colunas daqui, apertar o Ctrl C para copiar, ir para a nossa planilha oficial e selecionar a primeira célula de fevereiro. Quando a gente apertar o Ctrl V para colar, vocês vão ver que ela colou em linha, porque na outra planilha estava em linha. Mas você precisa disso aqui em uma coluna, certo? Quando a gente cola alguma coisa no Excel, aparece um quadradinho aqui do lado. Nesse quadradinho, se a gente abrir, ele tem várias opções. Essas opções são as opções de colar especial. No nosso caso, a gente quer que essa linha vire uma coluna, certo? Para ficar de acordo com as anteriores. Essa opção se chama transpor. Quando a gente clica em transpor, a nossa linha vira uma coluna, correto? Então a gente simplesmente copia aqui as linhas que o nosso chefe mandou errado e cola aqui, abre a nossa opção de colar especial e cola de maneira transposta. A opção de transpor, você cola o que era uma linha em coluna ou o que era uma coluna em linha. Então ele inverte, certo? Isso é muito útil para a gente no dia a dia. Aqui a gente tem o mês de maio e a gente vai copiar e colar lá também. Outra coisa interessante é que as pessoas conseguem utilizar o Excel muito facilmente sem usar o mouse, tá? Quando a gente vê aqui, por exemplo, depois de colar, dentro da nossa caixinha de colar especial está escrito Ctrl. Esse Ctrl é um atalho. Quando você aperta Ctrl no seu teclado, ele abre a caixinha automaticamente. E cada uma dessas opções aqui dentro tem um atalho também. No nosso caso, a gente vê que o transpor é o T. Então, se eu apertei Ctrl para abrir com o teclado e eu apertar o T no meu teclado, ele transpõe automaticamente. Eu não preciso ficar usando o mouse para fazer isso. Dependendo do tamanho da sua planilha, vai ser muito trabalhoso você fazer tudo com o mouse. Então, você faz as coisas utilizando os atalhos que o Excel te provém. Tudo bem? Então, essa é a parte de colar especial em transposição. Passando para a próxima parte, pessoal, é sobre como fazer fórmulas no Excel, tá? A parte de fórmula no Excel pode ser um pouquinho complicada para quem nunca teve experiência nenhuma, então vou começar bem do básico. O nosso chefe pediu para a gente fazer as médias de venda em cada um dos meses que a nossa loja esteve aberta no ano, correto? A gente pode fazer o seguinte, a gente faz uma linha de média aqui embaixo e a gente escolhe a primeira célula embaixo das nossas vendas. Esse F e X aqui é o símbolo de função do Excel. Se você clicar nele, o Excel ele vai te mostrar várias fórmulas aqui que ele vai sugerir para você colocar. Por exemplo, de soma, de média, de condição, etc. No seu caso, você precisa fazer a média que o seu chefe pediu. Então você pode selecionar a média aqui e dar OK. Correto? Ele vai te abrir outro menu que você vai selecionar as células que você quer incluir nessa média. Você vê aqui que ele colocou o número 1 como B2 até B12. O que significa isso, Matheus? São as células B2 até a célula B12. Então, a célula B2 até a célula B12. Vocês veem que a 12 aqui não precisava estar inclusa. O Excel incluiu porque é a célula que estava acima da onde você colocou a sua fórmula. Correto? Você pode usar, não tem problema nenhum. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Mas uma maneira mais fácil e mais interessante de você aprender é escrevendo a fórmula manualmente. Para você iniciar a escritura de uma fórmula, você vai apertar o igual. Quando você coloca o igual, o Excel entende. Puta, esse cara está escrevendo uma fórmula aqui, eu vou me preparar.
Se você colocar qualquer letra, ele vai te dar várias sugestões que iniciam com aquela letra. Né? E o Excel tem várias fórmulas, várias funções que você pode utilizar. No nosso caso, a gente quer a função que se chama média. Então a gente escreve média. A fórmula ela é composta de várias partes. No caso, o igual, que é quando você mostra que você quer escrever uma fórmula, a função, que é a palavra que é referente à fórmula que você quer utilizar, no nosso caso é a média, o parênteses, que é quando você inicia ali a dizer para o Excel quais células você quer incluir, e aí dentro dos parênteses você vai colocar as células que você vai utilizar ou as condições que a fórmula pede, e aí você fecha o parênteses. Isso aqui é uma fórmula completa, certo? O igual, o nome da função, o abrir parênteses, as coisas que a função pede e o fechar parênteses. Toda fórmula tem esse formato, correto? No nosso caso, a gente quer a fórmula da média da coluna B, linha 2, até a coluna B, linha 11. Então a gente quer todos esses números aqui dentro da média, correto? A gente poderia muito bem colocar B2, ponto e vírgula, B3, ponto e vírgula, B4, ponto e vírgula, B5 e assim por diante. Funcionaria normalmente, não teria problema nenhum. Você pode fazer de maneira mais fácil. Você abre o parênteses e aí ele vai te pedir para você selecionar com o mouse. Então você pode selecionar com o mouse, que é muito mais prático, e aí você fecha o parênteses e dá Enter. A sua fórmula está completa. Ótimo. Só que talvez você precise de uma coisa mais complexa. O seu chefe às vezes te pediu a fórmula das médias das vendas, só que sem considerar o Matheus Felipe, por exemplo. E aí você fala, puta, como que eu faço isso? Você vai editar a sua fórmula e fazer o seguinte. Você vai entender que você inicia aqui no B2, vai até a Maria Felipe, porque você não vai contar o Matheus Felipe, então você pode selecionar aqui, você pode selecionar aqui até a Maria Felipe, pular o Matheus Felipe, e aqui embaixo você precisa fazer o seguinte, colocar um ponto e vírgula, porque ele vai separar a sua seleção. E aí você começa no Marcos Renato e seleciona o resto. E aí você fecha o seu parênteses e dá Enter. Perfeito. Você pulou o Matheus Felipe e pegou a média de todo o resto, assim como o seu chefe pediu. E aí você precisa entender que essa fórmula, ela utilizou de um caractere que é o ponto e vírgula, e também o 2 pontos. Quando você está dizendo que células que você precisa para o Excel, ele vai te dar as opções. Então, o 2 pontos significa dessa célula até essa célula. É isso que os 2 pontos fazem. Ele junta 2 pontos, correto? Então, é dessa célula até essa. O ponto e vírgula, ele quer dizer uma separação. Então, você vai pegar essa célula até essa célula, separar, e depois pegar essa célula até essa célula, correto? Se você quisesse pegar outro intervalo, você colocaria outro ponto e vírgula e colocaria outro intervalo, correto? Ou se você quisesse apenas duas células, você pegaria a B2, ponto e vírgula, a B4, ponto e vírgula, a B6, a B7, por exemplo, correto? Então, o ponto e vírgula ele é um separador. Em algumas outras fórmulas, ele é usado para separar também as células das condições que você colocar na sua função, mas isso é um pouco mais avançado. Correto? Então você fez a sua fórmula de média da B2, 2 pontos, até a B11. Então você selecionou tudo ali, fechou o parênteses e deu Enter. Perfeito. Matheus, eu preciso fazer isso para todas as colunas aqui, sofrendo? Não. Você vai perceber o seguinte, quando você seleciona qualquer célula da sua planilha, aparece um quadradinho bem no canto inferior direito da célula, tá? Quando você coloca o mouse em cima, o seu mouse vira um símbolo de mais, uma cruzinha. Se você pegar essa cruzinha, selecionar o quadradinho, clicar nele e arrastar, você vai arrastar aquela célula para o resto da sua planilha. Você arrasta ela para onde você quiser, correto? Então, por exemplo, eu peguei ela aqui e arrastei até aqui. Essa mesma fórmula, exatamente a mesma fórmula, ela foi repetida, correto? Então aqui ela é uma fórmula que pegava a média do B2 ao B11, aqui ela virou uma média que pega do C2 ao C11, aqui do D2 ao D11, aqui do E2 ao E11, então ela vai se adaptando, correto? E é uma maneira muito prática, então você quer completar ela para o ano inteiro,
você completa. E vocês percebem aqui que aparece div barra 0. Isso é o quê? Não tem número aqui para ele fazer a média, por isso que ele dá esse erro. Mas conforme a gente for passando o tempo, cheguei no mês de junho, vou preencher aqui as vendas dos meus funcionários. A fórmula ali embaixo ela vai se atualizando sozinha, correto? É tudo muito dinâmico no Excel, tudo bem? Então você pode deixar essa fórmula pronta, essa planilha pronta aqui e mandar bala o resto do ano, perfeito? E essa é como fazer ali uma fórmula no Excel e no caso do nosso exemplo a fórmula de média, tudo bem? Outra coisa que a gente pode ter aqui de interessante é o seguinte, o nosso chefe pediu para a gente pegar essa média aqui do nosso ano, que está incompleto e não tem problema, ele pediu para a gente colocar isso em outra planilha para ele ver, tudo bem? Se a gente copiar isso aqui e der Ctrl C e colar na outra planilha que ele pediu para a gente colocar, os números não vão estar iguais, vai dar erro na fórmula talvez até. Por quê? Porque os números que tem aqui, as células que tem aqui, as colunas que tem aqui, não são iguais às colunas que tem aqui. E igual a gente fez arrastando, quando você copia e cola uma fórmula, ela é colada como fórmula, certo? E isso não é legal, porque o que a gente quer colar aqui, que o nosso chefe pediu, são os valores brutos. Para a gente fazer isso, a gente tem que selecionar a nossa fórmula aqui, copiar, e eu quero que esses valores aqui sejam colados como valores. Como que a gente faz isso? A gente cola e a gente vai em colar especial e colar especial como valor. Então não é mais uma fórmula, é um valor bruto, correto? Até o div barra 0 aqui, ele virou escrito, div barra 0, certo? Aí você pode apagar isso aqui e deixar só os valores para o seu chefe ver. Perfeito? Correto? Maravilhoso.